Olá, queridos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula. Eu sou a professora Risonilde Araújo e é um prazer enorme estar novamente com vocês para mais uma aula de língua portuguesa. Mas vamos conhecer o objeto de conhecimento da aula 14. Temos como objeto morfossintaxe, né? Sintaxe. Detalhamento, termos essenciais da oração, que é sujeito, predicado. Sujeito está em destaque porque nós iremos enfatizá-lo, tá? Então é isso aí, vamos começar. Então, vamos falar de sujeito, né? E automaticamente trabalharemos o predicado, né? Porque para encontrarmos o sujeito, né? Estamos também inseridos no predicado, né? Então, vamos começar fazendo as perguntas para encontrar este sujeito. Então, o que é que nós podemos fazer? O passo 1. Para encontrar o sujeito de uma oração, é encontrar o verbo. Né? O que é o verbo? Né? É aquela palavra que expressa, né? Movimento, ação, estado, o fenômeno da natureza. O segundo passo é perguntar o verbo o que, qual ou quem. Lembrando que eu vou perguntar para o verbo, né? Quem, só se for relacionado a pessoas, tá? O passo 3, a resposta para a pergunta será o sujeito. A gente vai já mostrar, tá? Na prática, a gente vai apresentar uma oração, vamos mostrar essas perguntas lá na oração, que fica mais fácil. Aqui eu vou só apresentar os passos para vocês. O passo de número 4, todo o restante será o predicado. Em uma oração, retira o sujeito, o restante é predicado. E observação, o verbo fica no predicado, tá? Então, o verbo, ele pertence ao predicado e não ao sujeito. Compreenderam? Então, agora a gente vai verificar aqui uma oração. Lembrando que oração, a oração, a gente se refere quando tem verbo, tá? Nós só podemos dizer que é uma oração se ela tiver o verbo. Por quê? Frase. A frase, nós temos a frase nominal, que ela não possui verbo, por isso que fala nominal, só se apresenta com nomes. Por exemplo, quando eu digo socorro, né? Pedindo uma ajuda, socorro é uma frase com sentido completo, que você vai compreender, né? Que eu estou querendo uma ajuda. Mas ela é formada apenas por nome. Bom dia, não tem verbo, por isso que é a frase nominal, não pode ser uma oração. Já a frase verbal, porque vai ter um verbo, também pode ser uma oração, tá? Só para vocês lembrarem. Então, vamos para a nossa frase aqui, analisar. O mundo vive o temor pelo coronavírus. Aí o primeiro passo, que foi que nós falamos, para encontrar o sujeito, é verificar o verbo. O verbo está aí em destaque, vive. Eu posso dizer quem vive o temor pelo coronavírus? Não, porque não se trata de pessoas. Então, eu vou perguntar o que vive o temor pelo coronavírus? Então, eu vou fazer essa pergunta sempre para o verbo, para eu encontrar o sujeito. Então, eu já encontrei o sujeito, que é o mundo, tá? Então, vamos para o terceiro passo, que você vai verificar, que é o mundo, o sujeito. Então, a resposta, né, quando eu fizer a pergunta para o verbo, eu vou ter a resposta como sujeito. E o quarto passo, que é o restante a partir. Veja que a partir do verbo, tudo isto é predicado. Tá? Então, eu tenho predicado aqui, todo o restante. E o sujeito, tirando o sujeito, o restante é predicado. Vamos para a próxima.
Analisando mais algumas orações, vamos para a primeira aqui. Joana comprou bananas. O que é que eu identifico em primeiro lugar? O verbo, né? Porque depois eu vou fazer a pergunta para o verbo para poder identificar o sujeito. Aí eu pergunto para este verbo: quem comprou bananas? Eu posso dizer quem? Posso, porque é uma pessoa, né? Joana está relacionada à pessoa, o nome de uma pessoa, então vou perguntar quem comprou banana. Joana. Então já identifiquei o sujeito e o restante é predicado. A partir do verbo, né? Comprou bananas, eu tenho o predicado. A segunda oração, amanheceu belo dia, eu tenho uma oração que está na ordem inversa, porque nós temos sujeito e predicado. Aqui amanheceu belo dia, vem primeiro o predicado e depois o sujeito, né? Então, o que amanheceu belo? Para eu encontrar o sujeito, eu vou fazer essa pergunta, que é o dia. Então, o dia é o sujeito e amanheceu belo é o predicado, né? Então, compreenderam como encontrar, né, o sujeito, separar o sujeito do predicado? Então, agora que vocês compreenderam, vamos para o conceito de sujeito. É a parte da oração a qual o verbo faz referência, né? Porque o verbo ele está acompanhando aí o predicado, estão fazendo referência a esse sujeito, está dizendo algo sobre o sujeito. É também a parte da oração sobre a qual se faz alguma afirmação. Afirmação que se refere ao sujeito. Então, a gente viu o que é um sujeito, como encontramos esse sujeito, e agora a gente vai ver a classificação desse sujeito. Então, o sujeito, ele tem várias classificações. Vai depender de como ele se apresenta na oração. Então, a gente vai observar, né, se o sujeito é simples, se ele é composto, se ele é oculto ou desinencial. Vamos prestar atenção agora aqui no quadro. A gente vai apresentar para vocês os sujeitos determinados. Por que que são determinados? Porque eles irão aparecer lá na oração, seja explícito, né, dessa forma explícita, ou implícita, que é o caso do sujeito oculto. Como isso vai acontecer? De forma implícita, ele não está lá, mas pela terminação do verbo, pela desinência verbal, a gente pode identificar esse sujeito. É por isso que é determinado, né? Quando o sujeito é indeterminado, é quando ele existe, a gente sabe que alguém praticou determinada ação, mas não se sabe quem. É diferente do oculto, a gente sabe quem é esse sujeito, né? O indeterminado, a gente não sabe quem foi, mas existe um sujeito? Existe. E tem o sujeito inexistente, que aí não existe de forma alguma, né? O verbo haver no sentido de existir, tem várias regras aí para esse verbo inexistente, né? Verbo que exprime fenômeno da natureza, choveu, trovejou, amanheceu, então são verbos com sujeito inexistente. Então, a gente vai começar trabalhando pelo sujeito simples. Quando é que esse sujeito é simples? Então, vamos observar aqui que ele possui apenas um núcleo, esse sujeito. Minha irmã organizou os livros. Qual é a primeira coisa que se faz em uma oração para
Em seguida, determinar o sujeito é encontrar o verbo, né? Organizou. Então, quando eu digo organizou os livros, aí eu falo para vocês, olha turma, organizou os livros. Você vai ficar curioso de saber quem, né? E com certeza irá fazer essa pergunta. Quem organizou os livros? Então, foi minha irmã. Aí é o sujeito simples, porque tem apenas um núcleo. Então, é minha irmã. O núcleo é a palavra principal dentro desse sujeito. Veja que o sujeito é minha irmã. Qual é a palavra mais importante, mais significativa desse sujeito? É minha ou é irmã? O que é que vocês acham? Irmã, né? Então, a palavra principal aqui é irmã. Então, eu tenho apenas um núcleo. Não confunda o sujeito, porque ele tem 2, 3 ou 4 palavras que sejam um sujeito composto. Não, nós iremos verificar o tipo de sujeito pelo núcleo. Aqui eu só tenho um núcleo que é irmã. Na outra oração, ninguém mexe no meu queijo. Mexe, eu já identifiquei o verbo. Aí eu pergunto, quem, né, mexe no meu queijo? Ninguém. Ninguém está se referindo a pessoas, por isso que eu fiz esta pergunta. Ninguém, aqui não tem dúvida, é formada por apenas um núcleo, né? Mesmo porque só tem uma palavra aí. Então, por isso que o sujeito é simples, formado por apenas um núcleo. Então, eu tenho um sujeito simples, e aqui também eu tenho sujeito simples, porque é formado por apenas um núcleo. O sujeito composto, aí sim, tudo que é simples é formado com uma única palavra, né? Tudo que é simples. Agora, o composto, não. Composto formado por mais de uma palavra. Então, o sujeito composto, ele possui 2 núcleos ou mais. Aí eu digo, Maria, Pedro e João participaram da festa junina. Aí eu localizei primeiro o verbo. Aí eu faço a pergunta, eu ainda não sei, né, quem é o sujeito. Aí eu pergunto, quem participaram da festa? Por quê? Né, quem participa de uma festa, a gente já sabe que são pessoas, né? Então, por isso que eu faço a pergunta, quem? Então, quem foi? Né? Quem foram as pessoas que participaram? Mas aqui eu vou perguntar quem é o sujeito. Então, quem participaram da festa? Separei Maria, Pedro e João. Veja que sempre, né, o verbo, ele faz parte, não esqueça que ele faz parte sempre do predicado. A partir do verbo, nós temos o predicado. Então, aqui a gente vai identificar os núcleos. Quem é o núcleo? Quais são os núcleos aqui? Maria, Pedro, João. Eu posso dizer que o núcleo é Maria? Não, porque Pedro e João também participaram da mesma forma que Maria. Então, aqui eu vejo que tem 3 núcleos. Tem o núcleo Maria, tem Pedro e tem João. De repente, alguém aí numa prova, qualquer coisa que você for fazer, alguém vai pedir para você dizer quais são os núcleos do sujeito. Aí você já sabe que o sujeito aqui é Maria, Pedro e João. Mas o núcleo não entra o E, tá? Só é João, só é Pedro, Maria.
Então, aqui nós temos 3 núcleos, por isso que é um sujeito composto. Lembram que possui 2 núcleos ou mais. Na segunda oração, a cobra e o sapo tornaram-se amigos. Identifiquei aqui o verbo. E agora eu quero separar o sujeito do predicado. Então, quando eu separo, né, para eu separar o sujeito do predicado, eu vou fazer aquela pergunta, né? O que tornaram-se amigos? Veja que agora eu perguntei o que, né, e não quem, não me refiro a pessoas. Então, o que tornaram-se amigos? A cobra e o sapo. Aqui eu já separei sujeito de predicado. O segundo passo é identificar o núcleo desse sujeito. Aqui, tornaram-se amigos cobra, sapo. Então, os 2 são importantes dentro desse sujeito. Porque os 2, né, se tornaram amigos. Então, aqui eu tenho um núcleo, tenho outro núcleo. Não esquecer que a, e o vão ficar fora do núcleo. Só são aquelas palavras, né, principais de dentro do sujeito. É aquela palavra mais significativa, no caso do primeiro, né, que são os 3. Então, eles realizam a mesma ação. Então, um não pode ser mais importante do que o outro. Né? No caso do primeiro exemplo, os 3 participaram da festa, e no segundo, tanto a cobra quanto o sapo tornaram-se amigos. Aí eu tenho o sujeito oculto. Quando a gente fala o que é uma coisa oculta, né? Aquilo que não está explícito, não está às claras, né? Então, quando se fala em oculto, é a mesma coisa, né? Se vocês encontrarem aí um sujeito desinencial, também é a mesma coisa. Então, o oculto, ele não está às claras, né? Ele não está lá, mas eu posso identificar. Por isso que é chamado também sujeito desinencial. Desinencial por quê? Porque eu posso encontrar o sujeito, né, só observando as desinências do verbo. Né? Então, pela terminação verbal, eu vou identificar esse sujeito. Então, vamos verificar que vocês vão entender perfeitamente. Então, a gente vai ver o que esse sujeito oculto é o sujeito que foi omitido da oração. Ele não está lá explícita no texto, né? Podendo ser identificado, que isso é importante, olha, pode ser identificado pela terminação do verbo a que se refere ou pelo contexto da frase. É diferente dos demais tipos de sujeito, tá? Porque o sujeito simples, ele está lá escrito na frase, o sujeito composto também. O sujeito oculto, ele não está escrito, mas eu posso identificar pelo verbo, pela terminação desse verbo. Veja só, queremos compartilhar conhecimento. Aqui eu só tenho um predicado. Por quê? Veja que eu já inicio com o verbo. Queremos compartilhar conhecimento. Automaticamente, a gente reconhece o sujeito. Você reconhece esse sujeito ou não? Quem são? Quem queremos compartilhar conhecimento? Dá para identificar? Então, quem? Olha, ele, nós, né? Então, ele foi omitido, ele não está escrito, mas pela terminação, quando eu digo queremos, né, a gente vê que está
na primeira pessoa do plural, então é nós o sujeito. Nós queremos compartilhar conhecimento, tá? Quando se diz que ele está oculto, mas ele é determinado, porque eu posso encontrar através do verbo. Fizeste a tarefa. Então, eu posso identificar esse verbo, fizeste a tarefa, esse sujeito, perdão, fizeste, né? Eu só tenho aqui o predicado, mas eu posso identificar o sujeito. Aí diz que ele é um sujeito oculto, ele está escondidinho, mas ele, né, ele está presente em algum lugar. Como é que eu vou saber? Pela terminação do verbo. Fizeste a tarefa, estou dizendo tu, né? Então, o sujeito, ele não está escrito, mas dá para determinar. Por isso que os tipos de sujeito, a gente pode identificar, né, pela terminação verbal, esse sujeito oculto, né? Quando você lê, né? Fizemos a lição. Quem? Nós. Então, por isso que diz que determinado quem são. O sujeito simples, né? O sujeito simples, porque ele tem apenas um núcleo, né? Eu encontrei minha amiga. Então, o verbo encontrar, né? A partir daí é o predicado. Eu é o sujeito, eu tenho apenas o núcleo eu, então é o sujeito simples, tá? Não esqueça, o sujeito simples, ele apresenta apenas um núcleo. O sujeito composto, ele vai apresentar 2 núcleos ou mais. Joana, Maria e Flávio foram ao cinema, então tem 3 núcleos, por isso eu posso dizer que eu tenho um sujeito composto. O oculto, ele não está escrito, mas a gente encontra pela terminação verbal. Por isso chamamos esses 3 tipos de determinado. Dá para eu determinar que verbo é esse. Agora, o indeterminado. O que é que vocês acham? Qual é o sujeito indeterminado? Vou dar um exemplo para vocês. Roubaram minha bolsa. Tem um sujeito que roubou a bolsa. Mas será que eu posso identificar que sujeito foi esse? Eu não dá para saber, né? Quando eu digo roubaram, não se sabe quem roubou esta bolsa. Só sei que levaram. Mas eu sei que tem um sujeito, porque ela não ia sair dali do nada. Alguém foi lá e pegou, né? E levou para algum lugar, né? Ou roubaram o dinheiro do vizinho. Entraram na minha casa ontem à noite. Quem entrou? Sabe-se que tem alguém que entrou, mas não sabemos quem foi essa pessoa. Por isso que o sujeito é indeterminado. Geralmente ele está na terceira pessoa do plural, né? Eles entraram, né? Agora, quando vem um texto, aí diz Joaquim e Manuel ontem entraram nas casas, roubaram algumas coisas, lá pelo meio do texto diz roubaram também. Aí não é sujeito indeterminado. Por quê que não é sujeito indeterminado? Porque lá no texto, né, numa parte anterior, já disse quem era o sujeito. Agora, se a frase vier isolada, só, né, arrombaram a porta do prédio, por exemplo, vem só essa oração, aí sim, arrombaram. Quem? Dá para identificar esse sujeito? Não dá, né? Arrombaram. Mesmo porque se soubessem, já ia direto lá, né, onde esses camaradas estavam, né? Então, é essa a diferença, gente. Quando vocês ouvirem falar em sujeito determinado, estão inclusos
Sujeito simples, composto e oculto. O oculto, mesmo não estando descrito, mas dá para identificar. Por isso que diz determinado, né? Dá para determinar o sujeito. O indeterminado é nesta situação, existe sujeito? Existe, né? Porque esse sujeito praticou uma ação, mas não dá para determinar quem é o sujeito. Por isso, está lá como sujeito indeterminado. Aí tem um sujeito inexistente, que tem uma regras, né, desse tipo de sujeito. Né? Faz tempo que não te vejo, né? Fazer. Então, esse faz também não tem sujeito, é o sujeito inexistente, né? Choveu muito ontem à noite. Ou será que eu posso dizer, quem choveu muito ontem à noite? Não dá nem para identificar esse sujeito, porque esse aí mesmo é inexistente. Tá? Então, nós temos o sujeito determinado, o sujeito indeterminado e o sujeito inexistente, que é esse que não existe de maneira alguma. Tá certo? Então, eu vou dar mais alguns exemplos para vocês. Não sei se vocês ainda ficaram com dúvida desse tipo de sujeito. Vamos recapitular, né, o que nós vimos. Vimos sujeito. Para encontrar o sujeito, eu faço as perguntas. Se não for relacionado a pessoas, o que, né? E se for relacionado a pessoas, eu digo quem? Quem fez determinada ação? Então, vou encontrar esse sujeito. Tirando o sujeito, o restante é predicado. Lembrando que o verbo, ele vai estar presente lá no predicado. A partir do verbo, é predicado. Por isso que algumas orações, elas vêm só com o verbo, principalmente quando o sujeito for inexistente ou quando o sujeito for oculto, mas vocês já sabem, né? O sujeito oculto ou o sujeito implícito, que está implícito, que está escondido também, que está oculto, ou sujeito desinencial. Tudo isso são nomes para o sujeito oculto, tá? Então, oculto, desinencial, implícito, ele existe, ele está lá, né? Já o sujeito inexistente, não, já está dizendo inexistente, né? Que não existe, ele vai ter só predicado. Tá? Aí depois de tudo isso, né, que você encontrou, identificou o sujeito, identificou o predicado, tirou os núcleos de cada um, aí você verificou, tem só um núcleo, o sujeito é simples, tem 2 ou 3 ou 4 núcleos, é composto. O sujeito não está lá, né, escrito na frase, mas dá para identificar, então é sujeito oculto ou desinencial. Tem uma frase, só tem um predicado. Eu também não consigo identificar o sujeito indeterminado, mas ele praticou ação, alguém praticou ação, é indeterminado. Então, a gente vai, né, verificar mais esses exemplos aqui de sujeito simples, composto e oculto, só para vocês entenderem melhor. Olha, fomos pescar e caçar. Será que pelo verbo, né? Fomos, veja que só tem um verbo aqui já destacado. Fomos, quem? O sujeito está escrito aí? Não, mas dá para identificar? Sim. Então aqui, né? Quem foi? Nós. Então aqui eu tenho um sujeito oculto. Maria, José e Manuel irão à cidade fazer compras. Quem irão à cidade fazer compras? Maria, José, Manuel. 3 núcleos. Sujeito composto. Nós iremos à cidade fazer compra. Quem? Nós. Só tem um núcleo que é nós. Então tem um sujeito simples. Então, é isso aí, compreenderam? Espero que tenham entendido os tipos de sujeito e até a próxima.